Olá para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, nas nossas mídias. Estamos com mais um CâmeraCast no ar, direto da 29ª edição da Fena Doce de Pelotas, aqui no estande da Câmara Municipal de Pelotas. E hoje recebemos a visita ilustre aqui do pessoal do Tio Chico, né? Que é o Hospital HU. Vamos conversar um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre os novos projetos que o Hospital São Francisco de Paula vem criando, né? E a estrutura em si lá do nosso querido conhecido HU. Então, à minha frente aqui já está conosco o Dr. Márcio Slaviero, né? Que é o diretor-geral do Hospital São Francisco, e ao meu lado já conversamos, já batemos um papo, foi muito gostoso, foi muito produtivo, Dr. Vinícius Alano, que é o diretor clínico lá Boa também tarde. do HU. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Já queria agradecer desde mão a parceria que o HU fez aqui conosco no estande da Câmara Municipal, em nome lá de todos os vereadores. A gente agradece demais esse apoio. Bem-vindos. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade aqui. O CâmeraCast, eu sei que é um projeto novo da Câmara, está sendo disparado, vamos dizer assim, para a comunidade aqui durante a Fena Doce. É um prazer, uma honra, inclusive, começar sendo um dos primeiros podcasts, assim, né, dentro dessa nova ideia. A gente tem o HU, então, né, o Hospital Universitário São Francisco de Paula. Ele é vinculado à Universidade Católica, né? Sim. E então ele faz parte desse complexo, né, de atuação tanto na formação de profissionais aqui quanto de atendimento à população. O HU ele nasceu de uma ideia de uma startup, né, um primeiro grande empreendedor da década de 70, que foi Dom Antônio Zátera, que ao ver a necessidade de o curso de medicina precisar de um grande campo de atuação prática, adquiriu então, né, o Hospital São Francisco. Se não me engano, ainda chamava-se Hospital das Clínicas, né, naquela época, e depois... Hospital de Clínica de Pelotas, como queiram. Exatamente. E ele adquiriu ele lá em 1976. E em 1986 ele mudou então o nome para o Hospital Universitário São Francisco de Paula, né? E nós estamos nesse ano comemorando, nesse mês, 65 anos do Hospital São Francisco. Que espetáculo, que coisa boa. Com muitas dificuldades, mas... Muitas dificuldades, mas estamos resistindo ao tempo e melhorando, né? E queremos agradecer aqui também já de antemão a Câmara, essa parceria que disponibilizou o espaço aqui. Até hoje temos um evento de comemoração dos 65 anos junto com a Câmara, um agradecimento, né, a todos os vereadores, a Câmara. A própria Universidade Católica de Pelotas também teve seu espaço aqui, dividido com a Câmara. Então agradecemos muito em nome da reitoria, em nome da Mitra, né, e do hospital, todo esse espaço. Foi uma parceria, doutor Márcio, muito produtiva, muito legal. A gente agradece mesmo de coração, porque vem várias atividades, vários projetos de extensão dentro da universidade. Eu que sou um acadêmico da Universidade Católica, né, gosto da Universidade Católica, me sinto bem na Universidade Católica, sou muito bem recebido na Universidade Católica. Então isso é gratificante para o aluno, e já estou quase deixando de ser aluno, mas a gente vê a preocupação que a reitoria, que a Mitra tem em conduzir os alunos, os cursos, os hospitais, as UBSs, entendeu? A gente vê que a gente se sente muito tranquilo dentro da universidade, e certamente com as suas extensões, né? E ela, hoje a Universidade Católica de Pelotas, ela é a maior formadora de médicos do sul do Brasil, abaixo de São Paulo. E a gente está trabalhando para que, além de ser a maior formadora, seja a melhor formadora
em termos de qualidade, né? Hoje, por exemplo, na área de medicina da saúde e família, nós somos a residência mais procurada no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vai fazendo esse case, essa grife, né, de qualidade. A gente você vai notando da Universidade Católica. A minha sobrinha ela é da origem da Universidade Católica, ela é formada, ela é médica da Universidade Católica e hoje ela é médica da família, porque ela procurou, ela correu, hoje ela também está dentro da Católica, ela é professora nas UBSs ali daquela que ela atende e ela se sente muito satisfeita e foi para ela assim, ela disse que foi um up na vida dela ter cursado a formação no curso de medicina e na Universidade Católica. Na verdade, Pelotas é hoje um grande centro formador do profissional médico para todos os lugares do Rio Grande do Sul. Praticamente todos os hospitais no Rio Grande do Sul têm médicos formados em Pelotas. Né? E conversando aqui com o Alano antes, a gente estava discutindo o sucesso da FenaDoce esse ano aqui em termos de público e mobilização e a possibilidade de inclusive ter outros eventos com outras temáticas. E eu acho que uma temática importante, relevante aqui na região é a temática da saúde, da tecnologia em saúde, da formação de profissionais em saúde, e isso pode ser um futuro outro grande evento, né, que Pelotas pode desenvolver pelo número de profissionais se formando, né, a LifeMed, aqui uma grande empresa também na área de tecnologia em saúde, enfim, acho que pode ser um grande tema para a cidade, né, e para a região. Doutor Vinícius, mais uma vez retornando conosco, é um prazer, foi um papo muito agradável, como eu iniciei o nosso podcast hoje, que ele estava aqui, o vereador Rafael Amaral, o prefeito de Lavra do Sul, Sávio, né, e eles fugiram da palestra ali para vir conversar com a gente. Foi uma conversa bem legal, falou muito do HU, do Hospital São Francisco, das dificuldades. Nos conta um pouquinho mais agora com detalhes, sustentabilidade, vamos falar um pouquinho dos projetos de inovação, e que a gente sabe que o HU não para no tempo. O HU acompanha a tecnologia, acompanha os avanços da medicina e está sempre disposto a ajudar e a servir a população com todas as dificuldades que a gente soube ontem, de R$1,70, isso aí não saiu da minha cabeça, R$1,70 um médico ganha para uma diária de internação. É importante a gente ressaltar, quando a gente fala de sustentabilidade, o período pré-pandemia e pós-pandemia. Sim, são dois períodos completamente distintos. Antes nós tínhamos o hospital que gerava prejuízo, mas era um prejuízo um pouco menor. Com o advento da pandemia, nós acabamos diminuindo o nosso fluxo, que a gente conversou anteriormente no outro podcast, sobre pacientes convênios, que ajudavam a sustentar o hospital e bancar o SUS. Que é o que mantém, que é o que mantém, consegue sobreviver. Que paga o SUS. E viemos num déficit enorme. Nesse déficit enorme, tivemos que rever os conceitos e reestruturar o hospital. Nisso veio esse rapaz que está na tua frente, que tu pode ver que não parou de falar um segundo. Eu não tinha conseguido falar nada ainda, porque ele gosta de falar. Não é da rádio, né? Em um ano de hospital, ele sabe quase mais do que eu. Eu levei 12 anos de HU para descobrir toda essa história. Em um ano ele sabe tudo, toda a história desde o princípio. Então ele veio para fazer o turnaround do hospital, reestruturar o hospital tanto nos projetos quanto na administração. Então a gente vem fazendo uma gestão mais consciente, uma gestão focada em reduzir os custos sem diminuir a qualidade do atendimento. Que é importante, isso que é o importante, que é o que a população fica mais tranquila, né? Uhum. Mas vamos falar novamente com o Dr. Márcio sobre, tu chegou para fazer uma reformulação e uma reestruturação no São Francisco. Conta um pouquinho para nós. Exato. A gente chegou com uma missão aqui de encontrar, e encontramos uma equipe muito qualificada dentro do hospital, dentro da universidade, para a gente fazer primeiro no curto prazo, alguns movimentos que dessem sustentabilidade financeira, porque o hospital, como o Alano comentou, foi muito judiado, vamos dizer assim, né, financeiramente com o período da pandemia.
E também programar todo um projeto, um planejamento de médio e longo prazo, né? Porque hoje nós estamos vivendo talvez o ano, e isso é praticamente um mantra entre os administradores hospitalares no Brasil, que talvez seja o ano mais difícil da história do setor, porque ele tem algumas conjunções acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós estamos com ainda efeitos da pandemia, ou seja, a heranças da pandemia, a quebra das cadeias logísticas fazem com que os produtos fiquem muito caros ainda, eles não voltaram aos valores anteriores, né? Ao mesmo tempo, nós temos toda uma necessidade de lidar com os profissionais de saúde e que são o efeito da saúde mental desses profissionais todos, em todo o Brasil, todo o mundo. Afetou muito, né? Esses profissionais viveram um campo de batalha, de enfrentamento ao Covid, que nunca mais vão esquecer na história recente, né, da formação desses profissionais no mercado. Muitos, inclusive, já estavam numa determinada fase que se aposentaram, outros saíram do mercado de saúde para justamente não ter mais que trabalhar nesse mercado, né? Então tem toda essa questão, tem a questão de que o SUS está vivendo essa dificuldade aqui que tu comentaste, valores muito defasados, né? Nós, associado a isso, sempre a iniciativa privada, as operadoras viviam momentos bons que suportavam a dificuldade do SUS, e nós estamos vivendo agora um momento em que as operadoras estão há 6 trimestres tendo prejuízos. Porque a população em 2020, 2021 ficou com receio de fazer os cuidados preventivos, as suas cirurgias por causa da pandemia, e elas acabaram agora no ano de 2021, final, e 2022, aumentando a que a gente chama de sinistralidade, o uso dos serviços hospitalares, e isso aumentou o custo dos hospitais e das operadoras. Mais demanda e menos estrutura, no caso, menos recursos, menos material. Exatamente. Isso gerou uma pressão financeira de custo dentro do sistema todo muito grande. Aí nós temos as questões dos pisos, o mais conhecido é o piso da enfermagem, mas tem as outras profissões e todas merecem o seu piso, a sua valorização. A questão toda de dificuldade dos hospitais é da onde vai vir estes recursos, né, para compor esses valores. Então tudo isso junto, e no Rio Grande do Sul mais um desafio a mais, que é o IP também, o IP Saúde também vivendo um momento muito delicado, de reestruturação, com dificuldades financeiras, enfim, tudo isso faz um cenário bem desafiador, né? Então, nesse curto prazo, nesse ano de 2023, nós temos esses desafios de sustentabilidade muito grandes a enfrentar, né? Tudo isso somado, né, Carlos? Não, é uma situação, a gente acompanhou ontem, né, pelo podcast que o Vinícius participou, a gente vê realmente a luta e a dificuldade para a população ser atendida e não ficar avaria, né, a deriva, no caso, como se diz. E a gente viu que o HU, os hospitais filantrópicos em si, trabalham com recursos imagináveis, porque pela estrutura, pelo que arrecada aqui. Ontem nós comentamos, né, Vinícius, Rio Grande recebe mais que Pelotas, né? Não é que não receba mais, eles investem mais em saúde proporcionalmente ao que arrecada. E aqui a gente tem um mínimo que o SUS estipula, que é 15% para o município. Aqui em Pelotas a gente investe 15,50, 15 e pouquinho. E Rio Grande investe 23, 24% do já ajudaria do bem PIB mais, do município. A nossa conta, que falamos ontem, de 2 a 3% seria o suficiente para dar um respiro aos hospitais filantrópicos para conseguir pagar as contas. É um cofinanciamento que nós chamamos, que acontece em quase todas as regiões do Brasil, exceto na nossa região sul aqui. O Márcio vem de outra realidade, ele vem de Gramado, onde ele fez o não é de Pelotas. Ele fez a recuperação do hospital lá de Gramado.
E lá existia o cofinanciamento, então ele tinha ajuda no município. Tu chegou aqui assustado, então, quando tu assumiu, tu sentiu o que eu estou fazendo aqui? Existem peculiaridades nas regiões do estado, e a região sul do estado ela tem essas dificuldades financeiras, e é algo que a gente vem trabalhando para demonstrar números, mas essa demonstração de números é muito menos para criticar gestões ou situações, mas muito mais para a gente construir oportunidade. O setor hospitalar hoje, considerando que, as empresas que giram em torno do hospital, os médicos, os profissionais de saúde, ele deve movimentar no nosso município de 60 a 70 milhões de reais mês. Então ele é uma máquina econômica que, se ele entrar em colapso, ele põe todo esse movimento também indiretamente, em algum momento ele vai contaminar o restante da economia. Então é muito importante continuar fazendo aportes econômicos nesse segmento, porque ele também gera a economia de outros setores, são profissionais que vão poder consumir, gerar. Sim, vai, é uma cadeia, né? Vai civil e outras áreas, né? Então, hoje nós estamos com os filantrópicos todos trabalhando em margem negativa, todos. Alguns buscando recurso em banco, outros, por exemplo, como nós, que temos uma universidade de um grupo que nos apoia e nos sustenta economicamente, mas tudo tem um limite também, né? Onde a gente também não pode, a gente tem uma margem para gerar prejuízo e não pode passar daquilo ali, porque senão pode, inclusive, contaminar a própria estrutura do próprio grupo, né? E os hospitais, o Hospital Federal ele tem uma conta aberta, né? Então a União repassa valor, mas também teve os seus desafios no final do ano passado, né? Os privados estão trabalhando também muitas vezes a parte hospitalar deles, trabalhando na parte vermelha. Então é um segmento que precisa de um olhar, né? No seguinte sentido, no sentido de manter a sustentabilidade financeira, e aí uma organização também dos convênios e privados e operadores, e também os aportes do Sistema Único de Saúde, que é para a população continuar tendo acesso, né? Tudo isso é um equilíbrio, é uma conta bem complexa de fazer, mas ele é extremamente importante. É um setor que precisa de um olhar e de um carinho, porque ele, além de cuidar da população, ele dá apoio para essa máquina que é hoje Pelotas, formando profissionais em saúde, e também essa parte importante da economia que gira em torno da saúde, que, como eu falei, em torno de 60, 70 milhões de reais mês no município. Né? Ontem nós conversávamos, até o prefeito Sávio comentou sobre uma liberação de uma verba para a cultura. Somos a favor da cultura, somos a favor da educação, mas eu acho que também teria que haver uma maneira do governo também dar um suporte para a saúde, né? Para poder, porque tudo bem, a cultura é importante, precisaram trabalhar, esse período de pandemia afetou artistas, afetou músicos, afetou empresários, enfim, toda a área cultural foi bem prejudicada, mas a saúde também foi. Com certeza. A saúde e esse modelo de remuneração que no nosso meio chama-se fee for service, né? Ou seja, eu pago pelo que eu produzo, né? Tanto tabelas de convênio quanto tabelas do SUS. Uma cirurgia de vesícula, em qualquer tabela, ela não paga tudo. Sim. Então, o que faz os hospitais sobreviverem? Emendas federais, emendas públicas, valores de incentivo, porque se ele ficar só pelo valor da produção, não existe nenhum outro setor que é assim, né? O borracheiro, quando ele cobra o valor, aquilo cobre o material, a mão de obra dele e dá lucro para ele. Exatamente. O mecânico, o pedreiro. No setor hospitalar, o valor que é pago para nós, tanto pelo SUS quanto pelos convênios, a produção, ele não cobre o valor. Sim. Ele gera déficit. Ele dá uma porcentagemzinho, um aporte, mas não... Exato, porque ele está pagando ali a parte de um anestesista abaixo de mercado, a parte às vezes de um cirurgião abaixo de mercado, que o hospital tem que botar uma cofinanciamento, a parte do hospital
é abaixo do que custa e ele já está botando para cobrir a parte dos profissionais e não está ali a energia elétrica, a alimentação, a água, o elevador, tudo o resto que não é a manutenção do dia a dia. Não é a cirurgia em si, mas sem aquilo tudo não tem cirurgia, não tem hospital, né? Então, esses custos, eles sempre estão muito pesados e o setor ele precisa de um olhar diferente. Eu acho que nós estamos chegando num momento em que, num vértice, que pela dificuldade do setor todo, em algum momento nós vamos ter que olhar o segmento hospitalar em risco e olhar uma outra forma de remunerar os hospitais que não seja dessa forma. Perfeito, concordo muito bem. A gente fala das dificuldades que todos têm, o HU não é diferente, mas como é que tu conseguiu estruturar, a gente vê lá a modernidade dentro do hospital, a gente vê tecnologia dentro do hospital, com todas essas dificuldades, como é que tu conseguiu fazer com que isso conseguisse levar lá para dentro do Hospital São Francisco para mais tranquilidade ao paciente, mais qualidade para os profissionais? Conta um pouquinho, isso aqui é difícil, já falamos que dinheiro não existe, mas como é que o HU, o Márcio sendo diretor, conseguiu essa tecnologia, esses avanços, essas melhorias para dentro do hospital? Esse é um processo contínuo, nunca para, né? A tecnologia está cada vez mais acelerada, né? E é inclusive mais um elemento que compõe os desafios do segmento hospitalar, porque a cada dia vem chat GPT, vem tecnologias, né, 3D, máquinas diferentes, inteligência artificial de todas as formas, e isso aí vai pressionando para novas tecnologias que têm o seu custo, né? Então isso é algo que, pela velocidade das novas soluções, ela não vai parar mais, né? Então a solução que a gente encontrou no primeiro momento foi olhar para dentro do hospital como um todo. E aí eu faço uma parte aqui, Carlos, que o Alano conhece bem. O Hospital Universitário de São Francisco é mais do que um hospital, ele é um complexo de saúde. É verdade. Ele é um hospital, como a gente imagina, mas ele tem 11 estratégias de saúde da família que ele administra, que são 11 postos, 11 equipes de estratégia da saúde da família em postos de saúde. O campus da saúde, que são 32 especialidades médicas, mais as áreas de formação da Católica. Na Fernando Osório. Exato. Mais um pronto atendimento próprio dele, um serviço de saúde ocupacional que atende empresas na saúde ocupacional delas, e o pronto-socorro de Pelotas, que é o quarto maior pronto-socorro do estado do Rio Grande do Sul, está dentro da estrutura do HU, gerenciada pelo município, mas dentro da estrutura do HU. E o HU hoje, ele é o hospital abaixo do paralelo 30, abaixo de Porto Alegre, com o maior número de leitos de UTI. Ele tem 30 leitos de UTI adulto, 10 leitos de UTI pediátrico, 10 leitos de UTI neonatal, que é a criança, aquela que nasce até 28 dias, 10 leitos de UCI neonatal, e ele é a maior maternidade entre Porto Alegre e Montevidéu. Que beleza isso, eu não sabia disso. Nascem mais de 200 crianças todo mês no HU, e a gente viu como oportunidade, pela categoria, qualidade que a gente tem de profissionais médicos, especialistas, a gente viu a oportunidade de fazermos um crescimento na área cirúrgica, né, Alan? E aí a gente buscou diversos vazios assistenciais que tem na região, nessas áreas, onde a gente tem equipe para entregar esses serviços e ganhar uma remuneração melhor por esses serviços e, ao mesmo tempo, atender a população, fazer o ciclo de que o médico nosso, em formação dentro da universidade, ganhe oportunidade de ver novas especialidades ali acontecendo. Isso traga também novas tecnologias. Por exemplo, a gente conseguiu, com o Poder Público Estadual, a secretária Arita, o governador Eduardo Leite, a gente conseguiu a disponibilização de um microscópio cirúrgico para neurocirurgia de alta complexidade, que nós somos referência na região. Então, a gente tem hoje um equipamento de primeira linha,
né, para fazer cirurgias no cérebro, né, e uma equipe altamente qualificada, e todos os profissionais de informação médica da Católica têm oportunidade de estar presenciando e vendo essa possibilidade. Assim como a gente tem aí alguns outros projetos, como a cirurgia bariátrica pelo SUS, que é algo raro, temos praticamente só em Porto Alegre e em Santo Ângelo. E o HU tem isso aí. Nós estamos nos habilitando, já foi aprovado no Estado, agora está tramitando no hospital, no Ministério da Saúde. Para se habilitar também a poder fazer esse... Exato, a gente está tramitando também a nível federal, já está entregando os projetos. Sim, já está em fase final. Alguns que não darem para se comentar, mas a ideia do Márcio é aumentar a complexidade dos projetos e do atendimento, que assim tu consegue resolver mais os problemas da população que não estão sendo resolvidos agora, e esses projetos, óbvio, maior complexidade, geram um pouco mais de renda. Exatamente. Que é um pouco menos deficitário essa alta complexidade. Óbvio, demanda um profissional mais capacitado, que na verdade, como universidade, nós já temos, porque a gente precisa formar médicos, então... Já tem um formador de temos profissional. Temos profissionais extremamente qualificados. E tendo os profissionais qualificados, aumentando a complexidade, nós melhoramos o nível da nossa universidade e da nossa escola de medicina. Exato. A gente, inclusive, né, Alano, teve ano passado a abertura de um ambulatório estadual de reumatologia. Então a gente agregou uma especialidade que é difícil de ter, né, e as pessoas, os relatos dos pacientes são fantásticos, são pacientes que têm doenças crônicas reumáticas e que não tinham onde ir. Não tinham suporte, né? Eles passavam de pronto atendimento em pronto atendimento nos seus municípios, que não é só de Pelotas. Eles se encostavam pelo INSS, o INSS liberava eles, mas eles não conseguiam voltar a trabalhar, e não tinha um ambulatório especializado, e hoje a gente produz mais de 100 consultas especializadas em reumatologia. Adulto e pediátrico, é importante ressaltar. Inclusive o único reumatologia pediátrica fora de Porto Alegre, né, Alan? Deixa eu devolver a cuia, que essa cuia aqui eu acho que eu vou ficar para mim, hein? A cuia do Chico, é uma cuia abençoada, um mate abençoado. Abençoado pelo bispo, provavelmente, isso daí. Bom, eu queria agradecer, eu acho que foi bem válido a nossa conversa, eu queria agradecer ao Dr. Márcio, diretor-geral do HU, e ao Vinícius Alano, mais uma vez, diretor clínico do HU, pela participação de vocês, por essa explicação para a população, que foi de grande valia. O pessoal está conhecendo um pouco mais do HU, está conhecendo um pouco mais a estrutura do HU e o que ele está proporcionando à população em termos de saúde. Eu queria agradecer demais, muito obrigado, mas antes tem uma pergunta que não quer calar, que é muito complicada e muito difícil. O Vinícius respondeu ontem, vamos ver se o senhor tem condições. Está em Pelotas hoje, atualmente? Eu não sei se ele se provou já, se ele já testou. Se ele já testou. Doce preferido do Dr. Márcio? Bem casado. Bem casado. Mas é difícil tirar esse homem de casa. É do hospital para casa, da casa para o hospital. Aí não. Das 7 experimentei o bem casado aqui na Fenador, espetacular, muito bom. É a primeira feira que eu estou participando, eu vim, como o Alano comentou, Carlos, vim de Gramado. Sim. E a primeira Fenador que eu participei, excepcional evento, parabéns a todos os organizadores, muito, muito bom. E eu queria pedir uma licença para ti, se tu me permitir. A gente também está construindo essa parceria, como tu está falando, com toda a comunidade. A gente está tendo muita ajuda assim, do Rotary, de clubes de serviço, de diversos apoiadores. E o hospital ele é filantrópico, né? E ele precisa dessa ajuda da comunidade. E a gente está aberto assim, a toda possível ajuda que a comunidade às vezes quer ajudar e não sabe como. A gente quer dizer que a gente tem um grande hospital, que qualquer esforço financeiro ou de doação de tempo, de energia para algum projeto social, a gente tem um lugar que talvez seja o lugar onde mais vai se transformar esse esforço em algo benéfico para as pessoas, que é dentro de um hospital. Então a gente está aberto para receber qualquer chegar no hospital. Só chegar no hospital, pedir pela direção, a gente vai receber com o maior carinho, construir projetos juntos, a gente está aberto a tudo isso. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação de vocês. Sucesso na administração. Obrigado. Sucesso, doutor Vinícius. Continuem com esse belo trabalho gratificante dentro do Hospital
Universitário São Francisco de Paula. Um abraço lá pro Chico, né? Obrigado. Que ele se cuide bem desse pessoal, que ele cuide bem das crianças, tá? E mais uma vez, muito obrigado. O Câmara Cast está de portas abertas para recebê-lo vocês assim, no momento que vocês tiverem necessidade e precisarem. Obrigado, muito obrigado. O Alano traz o abraço de todos os médicos do corpo clínico, eu trago o abraço do hospital e em nome do reitor de toda a Universidade Católica, em nome do Dom Jacinto, toda a Mitra, né? Um abraço a todos que estão nos ouvindo aí. Tá certo, muito obrigado. Este foi mais um Câmara Cast, direto aqui do estande da Câmara Municipal de Pelotas, da 29ª edição da FenaDoce. Muito obrigado, daqui a pouquinho, a qualquer momento, retornamos com mais um podcast. Valeu, obrigado. Obrigado.